A você na companhia da Canção Nova, muito boa noite. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Além da Notícia, que está aqui, feliz porque você está aí do outro lado. E felizes também porque temos uma nova proposta de reflexão para a noite de hoje, que eu tenho certeza chamará a sua atenção. Importantíssimo o tema de hoje, nós vamos falar sobre a profissionalização dos jovens, vamos falar sobre aprendizagem profissional. É um tema que envolve aproximadamente 600 mil jovens e, imagino, suas famílias no Brasil inteirinho, mas que, segundo a lei, poderia atingir mais de 1 milhão de jovens. Isto é, a lei ainda não está sendo atendida conforme o desejo. Bem, e para falar sobre este assunto de hoje, a gente tem também aqui um convidado que é um especialista do assunto e a gente vai poder conversar com ele sobre esta matéria, aprendizagem profissional. É mais do que um programa de inserção no mercado de trabalho, trata-se de uma ação afirmativa que tem base na Constituição Federal e é reconhecida como uma estratégia para combater a exclusão social, prevenir o trabalho infantil e oferecer oportunidades reais de desenvolvimento integral aos jovens. E para falar sobre o assunto, quero receber aqui com muito gosto Antônio Pazin, seja bem-vindo, boa noite, advogado, superintendente da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes, FEBRAEDA, conselheiro nacional dos direitos da criança e do adolescente e gestor na Guarda Mirim de Guaratinguetá, em São Paulo, que está completando 60 anos. Boa noite, exatamente. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu agradeço pelo convite e principalmente pela oportunidade de falar da aprendizagem profissional. Como você bem falou aí na abertura, política pública preventiva, a única política pública existente em nosso país, direcionada a adolescentes, jovens, especialmente aqueles em situação de risco e de vulnerabilidade pessoal ou social. E que vem funcionando, né? Exatamente. Que pode melhorar ainda, mas vem funcionando já. Sem dúvida nenhuma. É o programa Jovem Aprendiz, não é? Isso, popularmente conhecido como Jovem Aprendiz. É aquela primeira experiência do nosso adolescente, do nosso jovem, no mundo formal, no mundo do trabalho. É uma forma de emprego, com todos os direitos trabalhistas e previdenciários respeitados, registro em carteira, férias, fundo de garantia, 13º, os benefícios todos do INSS, mas muito mais do que isso, muito mais do que geração de emprego e renda, a gente fala de uma política pública intersetorial, com reflexos e indicadores claros na área do trabalho, da educação e da assistência social. No trabalho, geração de emprego e renda, desenvolvimento de habilidades e competências que são essenciais para o ingresso, para a permanência e para o crescimento profissional desse adolescente, desse jovem. Combate e erradicação ao trabalho infantil e as piores formas de trabalho. A aprendizagem profissional é uma grande parceira do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual, dos conselhos de direito, no encaminhamento feito pela rede socioassistencial dos municípios. As prefeituras são grandes parceiras justamente por esse caráter de política pública. E ela também, eu acho que tem um outro caráter importantíssimo. Ela também é benéfica, esse programa também é benéfico para as próprias empresas, de uma certa forma, né? Exatamente. Vai muito além do mero cumprimento de uma cota, do cumprimento de uma obrigação legal. É uma oportunidade de investimento na formação de uma mão de obra qualificada, porque a aprendizagem pressupõe concomitância da formação teórica, que é feita pelas entidades formadoras, e relacionamento no estabelecimento cumpridor da cota. Eu te falo, inclusive, por experiência própria da Canção Nova, quantos desses profissionais jovens que nós trouxemos aqui, eles viveram toda essa experiência e depois nós os contratamos como colaboradores definitivos nossos. Exatamente. Né? O nosso objetivo é esse, no término do contrato de aprendizagem, a efetivação desse aprendiz. Muito bem. Isso tem um indicador muito expressivo. Hoje, em torno de 63% dos aprendizes que entram pela aprendizagem permanecem empregados ou no mesmo estabelecimento ou imediatamente após o término do contrato. E te digo por experiência própria também, estou extremamente satisfeito, por exemplo, com alguns desses casos que aconteceram entre nós. Gente, eu quero também saber do Antônio Pazin, ele é superintendente da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes. São quantas essas associações no Brasil? São aproximadamente 3 mil. E as mais conhecidas, quais são? O CIEE, o ESPRO, a Rede Cidadã, o GERAR, o SBET,
são as grandes entidades formadoras. Mas nós temos, como a Guarda Mirim de Guaratinguetá, que também é uma das associadas, várias entidades que têm um papel muito importante no desenvolvimento da política pública, que é a capilaridade no atendimento. São essas entidades pequenas, muitas vezes, que estão naqueles municípios que carecem de qualquer outra forma de atendimento. Mesma coisa que a gente pode fazer um paralelo para que as pessoas entendam o papel das Santas Casas de Misericórdia no nosso país, na saúde do nosso país. Às vezes esse hospital é o único de referência para a população em pelo menos 500 municípios brasileiros. Assim acontece com as entidades sem fins lucrativos, que atuam dentro da política da assistência social. Elas são o braço do Estado, onde ele, por uma incompetência natural, não consegue chegar e atende essa população tão vulnerável, que são os nossos adolescentes. Apesar de serem associações, serem tão numerosas, essas associações, ainda existem municípios brasileiros onde elas não estão presentes? Exatamente, tem muitos municípios brasileiros onde não estão presentes, né? Que a população carece de qualquer forma de, às vezes, romper ali um ciclo que já dura gerações naquele núcleo familiar, de falta de oportunidade, de falta de trabalho qualificado. Na educação, para você ser aprendiz, se você não concluiu o ensino médio, você tem que estar estudando. Então, combate a evasão escolar. Aumenta a mobilidade educacional, quer dizer, aqueles que entram como aprendiz, não só eles concluem o ensino médio, como eles continuam sua formação num curso técnico, num curso de graduação superior, pós-graduação, continuam estudando. Isso faz toda a diferença. Na área da assistência social, eles fortalecem vínculos familiares e comunitários, muitas vezes fragilizados ou até mesmo inexistentes. Quando você direciona o seu olhar para o público prioritário da assistência social, e aqui eu abro um parênteses para explicar quem são, em situação de acolhimento, em situação de rua, com famílias desestruturadas, em cumprimento de medida socioeducativa ou egresso de medida socioeducativa, não é só vulnerabilidade econômica. Isso que as pessoas precisam entender, é vulnerabilidade pessoal, é vulnerabilidade social. Então, essas entidades têm um papel fundamental. Elas são diferentes de uma escola profissionalizante, de um curso técnico profissionalizante, porque elas abordam o ser humano em primeiro lugar. A gente fortalece o indivíduo, a gente fortalece a relação dele com a sua família, com a comunidade, fazendo todo esse trabalho preventivo. E aí evitando marginalidade, uso de drogas, da violência, o tráfico, uma série de males. Eu acho que o mais interessante de tudo é o que você está falando agora. Aquele pai, aquela mãe que agora nos assiste aqui, que passou por essa experiência de ver um filho que estava desnorteado, que estava em casa ocioso e que saía, que estava realmente refém, alvo ali dessas situações todas de vulnerabilidade, quando ele iniciou num trabalho como este aqui, numa aprendizagem profissional, certamente o pai percebeu a grande diferença, a mãe, e deve ter levantado os braços aos céus, meu Deus, obrigado, porque o senhor me ajudou com isso, né? Exato, transformou muitas realidades. Sim. Esse ano, agora em junho, eu completo 28 anos de trabalho na Guarda Mirim de Guaratinguetá. Eu ia pedir para você falar agora sobre o que é a Guarda Mirim de Guaratinguetá. Guarda Mirim de Guaratinguetá é uma entidade que desenvolve serviços, projetos e programas voltados a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, especialmente esses em situação de risco e de vulnerabilidade, e tem 3 projetos chaves ali. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que a gente chama do Crescer, onde a gente atende público prioritário da assistência social, em parceria com toda a rede, com todo o sistema de garantia de direitos, e eles vêm através de encaminhamentos do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, e a gente tem ali oficinas de capacitação pessoal. Então, isto é, vem então crianças, adolescentes ou jovens das mais diversas situações, encaminhadas a vocês. Exato. O termo guarda, é porque é uma guarda mesmo? O termo guarda é histórico, na verdade. É histórico. A guarda foi fundada em 31 de março de 1965. E nessa mesma época houve um movimento em todo o Brasil e a gente tinha as guardas mirins, os patrulheiros mirins, os legionários mirins. E hoje virou uma referência mais cultural no município de Guaratinguetá do que propriamente expressa o que a Guarda faz hoje. A Guarda hoje ela é essa entidade de atendimento
e de desenvolvimento de ações de promoção e integração ao mundo do trabalho, de fortalecimento de vínculos, uma entidade que atua dentro da política da assistência. O nome é Guarda, mas ela é uma dessas associações socioeducacionais. Exato. Ok. Exato. A gente vai voltar a falar sobre ela mais profundamente ainda. Guaratinguetá, porque é aquela cidade ali no estado de São Paulo, ao lado de Aparecida, que é muito mais conhecida, mas Guaratinguetá é uma cidade bastante grande também ali no interior de São Paulo. Gente, esse é o nosso convidado. E o tema de hoje é esse que você agora vai acompanhar a nossa reportagem, que vai nos dar a direção por onde vamos caminhar aqui. Mais do que um caminho para o mercado de trabalho, a aprendizagem profissional é uma ação afirmativa garantida pela Constituição que assegura aos jovens o direito à educação, à profissionalização e à cidadania. Esse programa, que integra setores como educação, assistência social e empresas, atua como uma política pública intersetorial e preventiva. Ele combate a exclusão social, ajuda a manter os jovens na escola e oferece oportunidades reais de desenvolvimento para aqueles que mais precisam. Além de atuar como um instrumento de inclusão e prevenção, a aprendizagem profissional é fortalecida por iniciativas legislativas que buscam aprimorar o modelo atual. Um exemplo disso é o projeto de lei 6461, conhecido como Estatuto do Aprendiz, que propõe inovações importantes para garantir maior proteção aos aprendizes e ampliar o acesso ao mercado de trabalho para jovens entre 14 e 24 anos. O PL apresenta medidas que não só atualizam o modelo vigente, mas também asseguram um mercado de trabalho mais inclusivo e sustentável, garantindo que os jovens tenham suporte adequado enquanto se desenvolvem profissional e pessoalmente. Em um país onde muitos jovens ainda enfrentam barreiras para entrar no mercado de trabalho, a aprendizagem profissional continua sendo uma ferramenta essencial para garantir um futuro mais promissor. Ao reforçar direitos constitucionais e promover políticas públicas, o Brasil caminha na direção de uma inclusão social mais sólida e de oportunidades para as novas gerações. Eu já vou aproveitar aqui, depois do que a gente acabou de ver, para perguntar aqui ao Antônio Pazin a diferenciação que existe entre aprendizagem profissional, jovem aprendiz, e os estágios, os estagiários. Como distinguir? Bom, o estágio, ele tem um cunho mais ligado à área da educação. Normalmente, ele pode ser o estágio do ensino médio ou o estágio do nível superior, e ele está diretamente ligado, a atividade prática está diretamente ligado à formação que você tem no ensino regular. Então, você vai fazer estágio de direito num escritório de advocacia se você estiver fazendo uma faculdade de direito. Numa escola, se você estiver fazendo um curso ligado à área da educação. A aprendizagem profissional, ela é uma forma de emprego. Tem vínculo empregatício, tem todos os direitos e todos os deveres que um empregado tem. E de oferecer uma renda àquele jovem que está ali, Exato. Que vem de uma situação de vulnerabilidade. Exato. Não é só para esse jovem. O nosso olhar é voltado para esse público. Mas a aprendizagem é uma forma de inserção qualificada e protegida, é um contrato de trabalho de natureza especial, porque também pressupõe, por ser essa primeira experiência, por ser essa primeira porta de acesso, a concomitância da formação teórica com a atividade prática. Então, ela é supervisionada. É como se o aspecto pedagógico desse trabalho superasse a exigência produtiva. Antônio, no começo do programa eu disse que hoje existem no Brasil cerca de 600 mil jovens inseridos exatamente na aprendizagem profissional. Mas que você tinha me dito também, inclusive, que segundo a legislação era para ser 1 milhão e pouquinho. Por que disso? O que acontece? Exatamente. A Lei 10.097, que alterou os artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, ela determina que de 5% a 15% do total de funcionários do estabelecimento que demandam informação profissional tem que ser contratados como aprendiz. Então, se a gente pensar na cota mínima, 5%
desses estabelecimentos que seriam obrigados pela lei a terem aprendizes em seus quadros, hoje a gente cumpre um pouco mais de 55% dessa cota. E aqui faço um parêntese também, é um número recorde nesses quase 25 anos da lei. Quer dizer, o maior percentual de cumprimento dessa lei, um pouco a mais da metade, graças a uma atuação incansável da Auditoria Fiscal do Trabalho. Há um avanço progressivo. Muito. Os auditores fiscais do trabalho têm um papel fundamental no exercício dessa política pública, no número, nesse aumento da contratação. O Ministério do Trabalho tem atuado muito fortemente nisso, mas ainda é um pouco mais do que a metade. A gente deveria ter de forma obrigatória mais de 1.100.000 vagas. Quer dizer, a gente tem um potencial dentro da lei, e a gente não está falando aí em nenhuma obrigação nova, está falando de uma obrigação que já existe há quase 25 anos, de pelo menos mais 500.000 vagas. E nós temos, na Febraeda, 137 organizações que juntas, somando essa fila de espera daqueles adolescentes e jovens que gostariam de ter essa chance e não conseguem, mais de 2,5 milhões de adolescentes e jovens ali de demanda reprimida. Quer dizer, procuraram por uma oportunidade e a gente não consegue atender. Como é que a gente pode convencer, já nesse comecinho de programa aqui, as empresas, porque são os empresários, as empresas, não é? A preencherem essas vagas todas. E por que elas também não as preenchem todas? Muitas desconhecem que elas são obrigadas realmente a cumprirem essa cota de contratação. E são recordadas disso com frequência, com insistência? Não como deveriam, porque também há um déficit do número de auditores fiscais, que são esses atores que fiscalizam os estabelecimentos. Muitas outras escolhem deliberadamente não cumprir essa obrigação. E aí a gente vai poder falar daqui a pouco do PL 6461 de 2019, Estatuto do Aprendiz, que é um instrumento político, público, construído por todos os atores da aprendizagem para resolver essas questões, trazer estabilidade, segurança jurídica e esses estabelecimentos passarem a enxergar a aprendizagem não só como uma obrigação, mas principalmente, além da responsabilidade social, como uma forma de investimento na formação de uma mão de obra qualificada. Quando eu te perguntei como convencer essas empresas, era nesse sentido, como mostrar a elas que isso é positivo também para elas. Exato. Então, um recado direto para os estabelecimentos comerciais, industriais, para os prefeitos dos municípios que também podem ter seus aprendizes nos quadros, nas secretarias, nas escolas. Conheçam a aprendizagem mais de perto, saiba de que maneira ela funciona. Ela é uma ótima forma de investimento. Você vai ter a chance de ter ali um profissional que vai ter uma formação de acordo com a atividade prática que você está exercendo, supervisionado, avaliado mensalmente em relação ao seu desempenho, com a chance de, por exemplo, ter uma entidade sem fins lucrativos ali parceira durante todo o tempo de contrato, acompanhando dia a dia, mês a mês, a formação direcionada à cultura organizacional do seu estabelecimento. Então, qualquer dificuldade que tem, a gente tem um profissional que acompanha o aprendiz na prática para poder ali, durante a formação teórica, aparar essas dificuldades, resolver essa falta de formação, essa falta de habilidade ou competência específica em alguma área. Deixa eu te contar um exemplo aqui que eu vi em Brasília recentemente. Eu cheguei num quiosque de uma feira aqui em Brasília. Naquele quiosque, o atendimento é todo ele feito somente por venezuelanos. E eu fiquei curioso, perguntei para o dono, imaginei que era o dono, realmente acertei, fui lá no dono, perguntei por quê. Ele disse, olha, primeiro eu quis fazer uma ação para ajudar. Fui convencido de que eu poderia ajudá-los. Ele falou, mas eu estou surpreso, porque o atendimento melhorou, eu não paro de receber elogios de todos os clientes, e olha aqui para eles, todos eles trabalham sorrindo. Todos eles estão felizes. E isso é transmitido a vocês, clientes. Tanto que você vai me perguntar. Cheguei depois no supermercado, que faz o mesmo trabalho, contratando uma porção de venezuelanos. Depois cheguei num outro estabelecimento comercial aqui em Brasília. Aqui há realmente um grande incentivo à contratação dos venezuelanos. E onde a gente chega, a gente percebe realmente a qualidade do trabalho deles, da atenção deles, aquele atendimento que todo cliente gosta de receber. Eu estou fazendo esse paralelo para dizer que
justamente as empresas, os empresários podem se surpreender com os benefícios de ter um jovem aprendiz, um menor aprendiz. Não é? Exato. A gente fala da demanda reprimida. Sim. Então, por aí, a gente tem um indicador claro de quantos querem, de quantos procuram essa chance. E a nossa juventude está ansiosa por ter esse contato com o mundo do trabalho, de ter a chance de construir um projeto de vida. Todo mundo tem sonhos e a aprendizagem é esse caminho natural, sadio e qualificado, protegido de alcançar esses sonhos, de você efetivar e garantir direitos à educação, à profissionalização. Eles, normalmente, a gente tem vários números de que 63% imediatamente registrados após o término de contrato já demonstra a qualidade da ação. Se a gente passa por um período de 6 meses, esse número vai para 70%. Quer dizer, de cada 10 jovens que entram como aprendiz nesse mesmo recorte socioeconômico, 7 ficam empregados, né? E a gente sabe que tem outras portas sempre abertas. Então, a gente precisa... Isto quer dizer, os números mostram que realmente faz um grande bem para a própria instituição continuar com aquele jovem que foi ajudado. Exato. De uma certa forma. Faz bem para o jovem, faz bem para o estabelecimento que abre as portas para esse aprendiz, né? A gente fala aí hoje do salário emocional, que é a satisfação, é a gratidão, por exemplo, desses venezuelanos pela oportunidade que eles estão tendo. E isso retorna em quê? Em comprometimento, em compromisso, em a responsabilidade de fazer parte daquela empresa, de atender bem, de crescer junto. Esse é o aprendiz. A gente está só começando o programa, tá, gente? Tem muito mais ainda a conversarmos aqui na noite de hoje. A gente vai para o intervalo bem rápido e voltamos já. Aprendizagem profissional é o tema do nosso programa de hoje. Aqui no Além da Notícia, nós estamos conversando sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, futuros homens e mulheres, futuros profissionais. Como a gente deseja ser sempre bem atendido, bem servido, bem tratado em todos os ambientes. Imagine um hospital, imagine um ambiente comercial que seja, imagine um estabelecimento público. Esses profissionais precisam nascer, precisam ser formados. E há hoje uma experiência no Brasil. Há quantos anos, Antônio? Mais ou menos já 20 A aprendizagem profissional? Desde 1943, mas foi nos anos 2000 que ela se tornou política pública. Há uma experiência já que mostra realmente os grandes benefícios da aprendizagem profissional oferecida aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Já isso é em números e já isso também é estabelecido completamente em nossa sociedade. Eu quero agora falar com você, Antônio, na sequência do nosso programa, sobre um projeto de lei que é conhecido como o Estatuto do Aprendiz e que está em tramitação no Congresso Nacional. Esse PL, ele propõe inovações importantes para garantir maior proteção aos aprendizes, também para ampliar o acesso ao mercado de trabalho para os aprendizes. Esses aprendizes, eles são considerados até que idade? A aprendizagem vai dos 14 aos 24 anos. Para a pessoa com deficiência, não tem limitação de idade máxima. Aí um outro aspecto que você tocou agora, pessoas com deficiência também inseridas nesse programa. Este PL, projeto de lei que está no Congresso, apresenta medidas de trabalho mais inclusivo e sustentável, garantindo que os jovens tenham suporte adequado enquanto se desenvolvem profissional e pessoalmente. Vamos lá. Quais são as bases do PL Estatuto do Aprendiz? O PL 6461 de 2019 ficou conhecido como Estatuto do Aprendiz justamente porque ele teve o objetivo primeiro de garantir todos os direitos que já eram garantidos. É importante um destaque, ele não cria nenhuma obrigação nova. A lei das cotas da aprendizagem é a lei de 2000, dos anos 2000. Esse Estatuto do Aprendiz, ele não cria obrigação, ele não cria despesa, ele não inova em nada nesse sentido. O que ele faz? Importante. Porque sempre o empresário, o empregador, pensa sempre em despesas. Exato. E aí tem aquele segmento que nunca cumpriu a lei e que quer se aproveitar dessa lei está sendo revista para formalizar esse descumprimento. Então é muito importante isso. Nenhuma obrigação nova, nenhuma despesa nova está sendo gerada. Pelo contrário, a gente está garantindo que tenha nenhum aprendiz a menos, o número da cota não aumenta, ele se mantém igual, mas também não diminui. Então nenhum aprendiz a menos, nenhum direito e nenhuma garantia a menos.
Essa lei ela foi feita com o objetivo, com o olhar final no aprendiz, no adolescente e no jovem. Mas ela é uma lei que já tem quase 25 anos e que foi, ao longo desse tempo, excessivamente regulamentada por instrução normativa, por portaria e muitas vezes sujeita à ideologia do governo daquela época. Então, isso aí tudo ocasionou uma difícil compreensão, uma difícil aplicação. Mudanças constantes, por exemplo, no percentual da formação teórica, era 20, foi para 25, foi para 30, voltou para 20, tinha uma parte de formação inicial de 10%, outra hora era de 80 horas, depois não tinha, depois voltava. Mas eu vou te pedir para explicar essa mecânica, como é que ela acontece? Aquele jovem aprendiz que chega a um determinado emprego, a uma empresa, como é que é a dinâmica dele? Como ele é exigido, como ele é instruído, o que diz ali da norma a ser seguida? Isso, exatamente. Então, isso é determinado na lei, mas as operacionalizações dessa lei são definidas em normas infralegais. Hoje, o aprendiz, ele tem um contrato por prazo determinado máximo de 2 anos, trabalha 6 horas por dia, jornada máxima de 6 horas, né? 4 vezes da semana ele está no estabelecimento cumpridor da cota, 1 dia da semana ele está na entidade formadora, também por 6 horas, fazendo a formação teórica. Então, 4 dias na empresa, 1 dia na entidade formadora, que é essa que vai dar a formação teórica, que vai supervisionar e avaliar o desempenho dele na prática. Tudo isso é definido na lei, justamente com esse objetivo de trazer estabilidade, de trazer segurança jurídica. Um outro aspecto importante do PL 6461 é qualificar os programas de aprendizagem. Então, ele traz ali a necessidade de uma equipe técnica mínima para essa entidade formadora poder ser habilitada pelo Ministério do Trabalho, com coordenador pedagógico, psicólogo, assistente social, instrutores próprios. Ele traz ali a definição do conteúdo programático, ele traz a definição da formação teórica e do percentual de horas dentro do programa de aprendizagem. Ele também flexibiliza e incentiva para que a gente tenha um aumento no número de vagas de aprendizagem no Brasil. Então, é um importantíssimo projeto de lei que já está com requerimento de urgência aprovado desde dezembro do ano passado. O relator dele inicial era o deputado Marco Bertaioli, de São Paulo. Agora a relatora, porque ele saiu, foi para o Tribunal de Contas, a relatora, a deputada Flávia Moraes, daqui de Goiás, uma deputada que tem se dedicado a vida toda, não é só agora enquanto parlamentar, ela já foi secretária de Desenvolvimento Social do município, do governo do estado, e que está tendo esse olhar para o jovem, para o adolescente, para o aumento das oportunidades, já está com requerimento de urgência. Falta o nosso presidente Hugo Mota pautar a votação para ser votado e aprovado no plenário. Tá. Este projeto, ou o programa da aprendizagem profissional, menor aprendiz, jovem aprendiz, para você que entende melhor falando assim, ele pode representar para determinadas empresas também economia? Sem dúvida nenhuma. Se a gente for pensar no aspecto de seleção das empresas para a formação dos seus recursos humanos, já é um atalho. Porque se ele tem um aprendiz que vai ter todo esse suporte, todo esse acompanhamento da entidade formadora, ele não vai ter esse trabalho de seleção para contratação de futuros profissionais, ele vai poder efetivar aquele aprendiz. A gente trabalha também, além dos aspectos técnicos, essas questões socioemocionais, essas habilidades socioemocionais, que a gente sabe ser hoje a grande causa de rescisão antecipada de um contrato de trabalho. Então, você evita o turnover, você evita fazer um investimento na formação que depois vai se perder num curto prazo, né? A empresa só funciona com pessoas. Você sabe que as empresas têm sempre medo de contratações de pessoas viciadas. Viciadas no seguinte sentido, maus profissionais que já passaram por outros lugares. Exato. Quando se contrata um jovem aprendiz, você tem a oportunidade de já vê-lo sendo preparado ali de dentro, de jovem e bem preparado, bem conduzido. Eu estou imaginando a partir também do que você está falando. E eu mesmo, aquela empresa, aquele estabelecimento, estou também dando já uma formação para ele. Sim. De acordo com o que eu imagino que seja um bom profissional, né? É um trabalho de parceria. E você vai ter um profissional que não tem esses vícios, né? Não tem outras experiências. Então, você vai poder
moldar esse profissional de acordo com o que você quer, fazendo e contando com uma parceira que vai dar um importante suporte, não só na parte burocrática, que também é um diferencial da aprendizagem, porque a aprendizagem tem duas modalidades de contratação, uma direta pela empresa, pelo estabelecimento, que é a contratação direta, ou indireta, através dessa entidade sem fins lucrativos, onde o vínculo empregatício é com a própria entidade e a gente dá todo o suporte, a gente é responsável por toda a parte burocrática, desde o exame admissional, o contrato de trabalho, a rescisão, o pagamento. Então, tem vários incentivos que foram idealizados pelo legislador original, lá nos anos 2000, para que essa aprendizagem seja vista como um investimento. Fundo de garantia, por exemplo, tem uma alíquota diferenciada do empregado comum. O empregado comum é 8%, o aprendiz é 2%. Então, tem vantagens e vantagens na contratação, na abertura das portas para os nossos jovens. As cotas hoje previstas, elas são atendidas em sua maioria pelas empresas de grande, médio ou pequeno porte? É bem distribuído. Não tem uma regra de um setor que não cumpra. A gente tem alguns setores que ainda não entenderam, historicamente, que a aprendizagem é esse caminho do investimento, né? E que o PL 6461 também resolve esse problema. Ele considera todos os atores, e por isso ele é um projeto de lei democrático, não tem um ator da aprendizagem profissional que não pegue o texto da lei, que foi objeto de uma comissão especial, de 14 audiências públicas, de mais de 200 atendimentos individuais, que não consiga enxergar ali uma contribuição sua. Então, o setor de serviços, de telemarketing, de vigilância, de transporte de valores, vão enxergar contribuições. O Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, as entidades formadoras, o Sistema S, todo mundo contribuiu para a construção desse projeto de lei. Todo mundo foi ouvido, todo mundo teve as suas experiências ao longo desses 25 anos levadas em conta. Então, ele é um importante instrumento que o nosso Congresso Nacional precisa, com urgência, já aprovada, regulamentar de vez, para a gente poder aí expandir. Eu estou percebendo em sua fala muita expectativa mesmo, uma expectativa muito positiva quanto a esse PL, esse estatuto. Muito. É um instrumento muito importante. A gente precisa de segurança jurídica. O Estatuto também ele prevê estímulos diferentes para, vou novamente nomear aqui as empresas de grande, médio e pequeno porte. Há alguma diferença nos estímulos previstos para essas empresas ou são os mesmos estímulos dados a todas elas, independente do tamanho? Ele traz importantes inovações na contratação de aprendizes pelas micro e pequenas empresas, que não são obrigadas a contratar, pelo poder público, que também não é obrigado a contratar. Mas se desejarem, podem? Se desejarem, podem. É uma contratação opcional, voluntária. Mas ele autoriza a criação de formas de fomento, de incentivo, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, para ampliar esse número de vagas. Nesse setor que não é obrigado a contratar, a gente estima, com a aprovação do PL, mais de 1 milhão de novas oportunidades. Além daquela cota obrigatória, que a gente tem ali um déficit de 500 mil vagas, a gente está falando de mais de 1 milhão de oportunidades. Na micro, na pequena empresa, no poder público, né, nas prefeituras que podem ter, nos governos do Estado, nas secretarias, no Ministério Público, em todos os órgãos que compõem a administração pública direta ou indireta. Então, tem ali subvenção, fomento, leis de incentivo municipal, estadual. A gente tem exemplo no estado de São Paulo, por exemplo, de formas de incentivo ao aprendiz paulista, que o governo do estado tinha criado. A gente tem aqui o governo do Distrito Federal, do aprendiz candango. A gente tem iniciativas no estado do Ceará, tem o Cartão Futuro no estado do Paraná. A gente já sabe de iniciativas de governos, de nossos representantes, que já enxergaram a importância da aprendizagem profissional. Isso também está no PL 6461. Então, a gente fala de muitos benefícios e a expectativa é realmente grande. Mais do que isso, a confiança que nossos deputados pautem e votem aprovando é maior ainda. Você sabe que eu sou daquela geração, e imagino que todos nós aqui somos daquela geração, que fomos criados, ensinados pelos nossos pais a sermos pau para toda obra.
surgiu uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, a gente, menino, jovem, ia lá e fazia tudo. Crescemos ouvindo também que na vida é preciso de sacrifício para conquistar as coisas que a gente deseja, tudo. Aí eu estou vendo aqui que uma das críticas ao projeto é a possibilidade de flexibilizar direitos trabalhistas. Você acredita que esse texto do projeto protege suficientemente esse jovem trabalhador? Essa é uma premissa do projeto de lei. Era um compromisso do relator original. Como eu disse, nenhum aprendiz a menos, nenhum direito e garantia a menos. E eu digo assim porque na nossa época a gente não ligava se ia ter direito ou não. A gente queria só ganhar o dinheirinho e pronto. Sim. Não se preocupava com outros direitos, não. A aprendizagem mantém todas as suas características, não há inovação nesse sentido. Então, é um contrato de trabalho especial, ele leva em consideração as condições peculiares de uma pessoa em desenvolvimento, né? Então, que possibilite a conciliação do trabalho e continue priorizando a educação. Então, o acesso à educação, o acesso à escola, não pode ser uma jornada que prejudique de nenhuma forma, não pode haver uma logística de trabalho que impeça esse acesso regular, essa frequência, ou que não leve em consideração as necessidades fisiológicas mesmo desse ser humano. Ele traz uma outra importante uma inovação no sentido de garantir o princípio da segurança alimentar. Hoje, a regra para qualquer empregado que trabalha 6 horas é de 15 minutos de intervalo, né, na jornada para refeição e descanso. Essa é a regra que eu vou cumprir, você vai cumprir. 6 horas de trabalho, 15 minutos. Qual o adolescente que muitas vezes tem a única chance de alimentação lá no trabalho consegue se alimentar adequadamente em 15 minutos? Muitas vezes ele está numa indústria, num local, que só para ele chegar no refeitório são 15 minutos para ir. Se a empresa, e hoje como é que funciona essa regra? Se a empresa der o almoço e ele gastar mais de 15 minutos, esse tempo é descontado da jornada de trabalho do aprendiz. Aí, ou ele não come, ou ele come em 15 minutos, né? E se passar disso, a empresa desconta da hora de trabalho. Então, a instituição do intervalo intra-jornada, de 1 hora para refeição e descanso, para garantir que esse adolescente, essa pessoa com essa condição peculiar, o ECA fala, peculiar, diferente dos demais, para a gente garantir o princípio da segurança alimentar. É um ser humano em formação, é importante dizer isso, não é? O adolescente ele está em transformação, em formação, nada nele ainda está completado, né? Exato, exato. É um processo totalmente diferente. Né? Então, vai ter esse intervalo intra-jornada. Pelo contrário, não tem retirada de direito e garantia, tem acréscimo, né? Tem a consolidação, tem a segurança. Tenho cuidado. É a contrapartida também que o mundo adulto, o mundo empresarial, deve enxergar também para a formação de uma futura geração saudável em todos os aspectos. Né? Muito bem. O que diz sobre questões como remuneração e certificação? O projeto de lei, ele respeita as condições atualmente previstas, né? O aprendiz tem direito ao salário mínimo hora, calculado de acordo com o número de horas trabalhadas por semana, acrescido do número de horas destinadas à formação teórica, tudo isso levando em conta e fazendo direito também ao descanso semanal remunerado. Então, ele ganha salário mínimo proporcional ao número de horas que ele trabalha. A gente já viu que o aprendiz trabalha 30 horas semanais. Isso somando-se teoria e prática, né? Então, mantém essa característica também. A certificação, ele recebe de acordo com a formação teórica que ele fez. Por exemplo, arco ocupacional de administração, se ele trabalhar na parte administrativa. Arco ocupacional de produção, logística, atendimento em alimentação, de acordo com a área que ele trabalha, é a certificação que ele vai ter. Isso tem reconhecimento nacional, porque a gente fala aqui de uma lei federal que é igual em qualquer lugar do Brasil. Sim. Uma das intenções desse projeto de lei é transformar a aprendizagem em política de Estado. Quando transformado em política de Estado, isso acontecendo, que benefício você enxerga para a nação? Os impactos são imensuráveis, porque é tão difícil de você ver aquilo que você evita que aconteça, mas a gente sabe
quem está ali na ponta, na prática, no dia a dia, no atendimento com essas famílias, com esses jovens, o quanto isso transforma a realidade. Vamos dar exemplo de outras políticas de Estado, aí só para as pessoas entenderem? Não tem política pública de Estado para adolescentes e jovens, mas a gente tem aí políticas públicas, por exemplo, para os idosos, para as pessoas com deficiência, para as crianças. E essa fase aonde a gente mais vê os principais problemas que afligem qualquer um de nós, cidadão, que afligem a sociedade, que é a violência, o tráfico, o uso de drogas. Pense quanto um jovem desencaminhado não afeta a realidade de todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Quem olha hoje para a situação do nosso país e vê onde estão os jovens, com o que estão se envolvendo, o que estão cantando, o que estão vivendo, eu tenho certeza que a maioria de nós que tem um pouquinho mais ali de idade, depois dos 30, 40 anos, a gente diz, meu Deus, o que será dessa geração? Exato. Nos preocupamos. Se a gente pode fazer alguma coisa com um programa, um projeto, um plano, uma lei como esta aqui, realmente, se está ao nosso alcance, vamos salvar essa geração que está aí, né? Exato. A aprendizagem precisa ser compreendida e enxergada como política pública, preventiva, como política pública intersetorial. A gente fala de trabalho, geração de emprego e renda, de educação e de assistência social. Então, são as políticas públicas dialogando, se potencializando. E isso precisa ser levado como missão de qualquer governo, por isso política de Estado. População carcerária no Brasil, quase 70% tem entre 18 e 29 anos. Já pensou? Se essa parcela de, pelo menos, 18 a 24, tivesse uma oportunidade. Exato. Né? Então, muitas vezes perguntam, mas da onde o poder público vai tirar dinheiro para investir na aprendizagem, enquanto forma preventiva? Vai tirar da necessidade de investimento nos presídios, por exemplo. Porque quem não está lá na aprendizagem, o tráfico está sempre de portas abertas. O mundo da violência está sempre de portas abertas. E provavelmente muitos desses foram presos porque estavam traficando, Sim. Trabalhando para o tráfico. Tentei ser aprendiz e não consegui. Exato. Ou em vez de estarem trabalhando para a sociedade, para... Exatamente. Então, a aprendizagem transforma, sim, realidades. Alguns outros aspectos... Pois não, continue. Não só do aprendiz, sim, mas de toda a sociedade. Alguns outros aspectos aqui. O texto propõe, o texto do Estatuto da Aprendizagem Profissional, viu, gente? Do Jovem Aprendiz seria. Propõe critérios diferenciados para contratação em áreas rurais e regiões menos favorecidas. Qual é a diferenciação que você faz aí? Nós estávamos falando que tem muitos municípios que carecem de qualquer forma de atendimento ou até mesmo da aprendizagem. E uma das preocupações, e essa emenda eu me lembro especificamente, veio da deputada Tereza Nelma, de Alagoas, Maceió, porque ela queria muito que a aprendizagem contemplasse também o Brasil real. Uhum. Então, a gente falou da agricultura familiar, da pesca artesanal, da pesca familiar, que muitas vezes é a única forma de subsistência dentro da realidade de muitos municípios, principalmente das regiões Nordeste e Norte do nosso país. Não são regiões industrializadas. Então, a aprendizagem também entra como um instrumento transformador daquela realidade, porque você vai conseguir ali qualificar, dar chance de educação. E a gente falava da educação enquanto exercício da cidadania, também é um outro aspecto da aprendizagem profissional, né? Foi uma das preocupações, enxergar todas as realidades que compõem o nosso país, que é muito grande e muito diverso. Eu não consegui esgotar ainda neste bloco aqui as questões referentes ao Estatuto do Aprendiz. Vai ficar para o próximo. Perfeito. A gente vai para o intervalo. É bem rapidinho, voltamos já na sequência do Além da Notícia. Hoje falando sobre aprendizagem profissional, jovem aprendiz, oportunidades para os nossos jovens. Intervalo, voltamos já. Boa noite a você que está chegando aqui na Canção Nova. Bem-vindo ao Além da Notícia. O tema do programa hoje é aprendizagem profissional. Uma política pública intersetorial por natureza que envolve a colaboração de diversos setores: educação, assistência social, empresas e governo. Estou recebendo aqui um especialista no assunto, Antônio Pazin. Muito obrigado
por nos prestigiar com sua presença aqui também, nos trazer tantas informações sobre a aprendizagem profissional. No intervalo, a gente tomava um cafezinho aqui e você me dizia de tantos exemplos hoje de profissionais que são espalhados pelo Brasil, que você pessoalmente conheceu, que passaram pela aprendizagem profissional, isto é, o jovem aprendiz, não é? Cita aí para a gente alguns casos. Sim, então, eu sou de Guaratinguetá, interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Trabalho na Guarda Mirim de Guaratinguetá há 28 anos. Que é um desses programas que tem o nome de Guarda Mirim. Exatamente. E aí lá a gente tem no município prefeito por 3 vezes, Dr. Francisco Carlos Moreira dos Santos. Foi jovem aprendiz. Foi jovem aprendiz. Temos desembargador no Tribunal de Justiça, Dr. João Batista da Silva, Tribunal de Justiça de São Paulo. Temos vereador Ney Carteiro. Temos diretor de cartório na Justiça, Maurício Brandão, temos diretores em multinacionais, temos excelentes profissionais na área bancária, na área do comércio, grandes empreendedores. Não tem mais um lugar, Ronaldo, que eu vá em Guará, que eu não conheça alguém que está ali e começou sua vida na Guarda Mirim. E você me trouxe um número da sua cidade de pelo menos quantas mil pessoas passaram pelo programa Aprendizagem Profissional? Ao longo desses 60 anos, completados agora no dia 31 de março, nós tivemos mais de 15 mil atendimentos. Guaratinguetá é um município que tem 127 mil habitantes. Quer dizer, 12,5% da população foi beneficiada de forma direta pelo trabalho desenvolvido na organização. É muita gente. Que fantástico, que fantástico. E a gente pensando aqui, refletindo e sabendo que há municípios no Brasil que não têm este programa, esta política pública. Ô, Antônio, o que é necessário para o prefeito que agora me assiste, o vereador que agora me assiste, ou aquele deputado estadual, levar lá para a sua cidade, lá para o seu município, naquele estado brasileiro, o programa Jovem Aprendiz, ou como a gente está falando aqui hoje, o tema exato, aprendizagem profissional, isto é, tem que ter alguma estrutura, tem que ter recursos para isso. O que é necessário para se estabelecer? Primeiro, vontade. É só ligar que eu vou, a gente agenda uma conversa, eu explico todos os detalhes técnicos, legais, operacionais, mas principalmente para viabilizar a instalação de uma organização que vá fazer esse tipo de atendimento, é a parceria, é a prefeitura contratar os aprendizes, até mesmo como exemplo, para o comércio, para a indústria, né, para viabilizar a contratação de uma equipe técnica. A gente precisa ter ali instrutores, professores, psicólogo, assistente social, um coordenador pedagógico, toda a infraestrutura física, tecnológica, assistiva, para poder fazer uma formação de qualidade. Então, essa parceria com a prefeitura, com a Câmara Municipal, é fundamental para viabilizar a instalação. E aí basta entrar em contato, a gente vai, conversa, explica, ajuda na construção técnica, burocrática de tudo que a lei exige para poder fazer esse atendimento. Mas se agora um determinado empresário de determinada cidade diz assim, mas eu poderia procurar vocês diretamente porque eu sempre tive o desejo de fazer um trabalho social para ajudar as crianças, para ajudar os jovens. Seria aqui também uma veia? Sim, sem dúvida nenhuma. A federação ela tem uma capilaridade nacional de atendimento. Então, se você, empresário, responsável pelo RH de uma indústria, que está em qualquer local do Brasil... Isto é, não precisa passar pelo poder público, pela prefeitura, pela Câmara, não precisa? Não, de forma alguma. Não tem vínculo essa contratação, né? Entre em contrato com a FEBRAEDA, com a Federação Brasileira, porque aí eu vou indicar para você quem naquele município do nosso associado faz o atendimento. Quem é uma entidade formadora de aprendizes. E se não houver naquela determinada cidade, que seja uma cidade pequena, por exemplo? Se não houver, a lei faculta em municípios que têm o potencial de contratação inferior a 100 aprendizes, que o atendimento seja feito à distância. Então, não tem desculpa para nenhum município do Brasil ficar sem atendimento. Ou não tem impedimento para ninguém que queira fazer o bem na sua cidade pequena, que seja através desse programa. Não tem. A gente viabiliza uma forma de atender essa população e de atender esse parceiro tão importante, porque a aprendizagem só acontece assim. Parceria da entidade, parceria do adolescente e da família e do estabelecimento que abre as portas. A gente sempre brinca assim, tem pessoas que têm dinheiro nesse Brasil que não sabem o que fazer com o dinheiro. Tem pessoas que têm um coração tão grande, desejosas de fazer o bem e que não sabem o que fazer.
exatamente pensando isto que eu vejo também uma maneira como esta que a gente está aqui trazendo nesse programa de hoje, uma maneira de fazer um bem enorme, gigantesco para os adolescentes e para a juventude, com quem eu imagino que todo mundo que tem um pouco de juízo está hoje preocupado. Sim. De ver como anda ociosa e com poucas escolhas e com algumas escolhas ruins que os nossos adolescentes e jovens vêm fazendo. Exato. É uma ótima forma de investimento e tenho certeza com um retorno garantido, né? E carece mesmo desse olhar mais sensível de nós, de toda a sociedade, de nós, enquanto seres humanos, de enxergar nossos adolescentes. Eu sempre falo que a criança sensibiliza, o idoso sensibiliza, a pessoa com deficiência sensibiliza, e o adolescente e o jovem, até mesmo nas famílias, né? Fala, entrou na aborrecência, vira sinônimo de problema. Mas é naquela fase que a gente tem que estar ali mais presente, ter mais paciência, acompanhar, educar, dar o exemplo, dar uma oportunidade de construção de um projeto de vida. Está tudo em transformação, os sentimentos estão confusos, a pessoa está ali com uma desregulação não só física, hormonal, mas também descobrindo um mundo novo. Ele não é mais criança, ele não tem ainda a responsabilidade de um adulto e está sendo obrigado a resolver o que eu vou fazer, aonde eu vou estudar, como é que eu vou me sustentar, que profissão eu vou escolher para o resto da vida, o que eu vou ser para o resto da vida. Então, a aprendizagem é tudo isso também. Ela tem essa dimensão de ser um ótimo investimento, porque é ali, nessa fase, que os problemas que afetam a todo mundo têm se consolidado. Você disse que já se encontrou recentemente com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele demonstrou ser um entusiasta do assunto? Exatamente. Deputado Hugo Mota, atual presidente da Câmara dos Deputados. A gente esteve com ele em reunião no dia 18 de fevereiro, pedindo para que ele paute o PL 6461, e ele demonstrou acolhimento, foi sensível à pauta, né? A gente sabe que tem ali muita coisa para ele resolver, tem muitos projetos de lei, mas que ele deu um olhar realmente como esse projeto de lei merece, de apoio, de sensibilidade e de investimento também por parte do Legislativo numa política pública. Tá. Aqui é o projeto de lei que está lá, do Estatuto do Jovem Aprendiz, não é? Estatuto do Aprendiz. Ele tem gerado alguns debates intensos entre as entidades da sociedade civil. Por quais motivos? Quais os pontos mais polêmicos? Então, a gente tem, na verdade, um grande apoio da sociedade civil ao projeto de lei. Ele tem gerado debates no sentido assim, a gente promove caravanas da aprendizagem. Então, no último mês de maio, por exemplo, todo ano tem, no mês de maio, uma caravana da aprendizagem. As entidades de todo o Brasil vêm em caravana aqui para o Congresso Nacional e percorrem gabinete por gabinete, ministério por ministério, de acordo com os estados que atuam, com a base territorial daquele deputado ou daquela deputada, pedindo um apoio. Faz 6 anos que a gente está pedindo para que os deputados votem. Na verdade, menos tempo, porque ele foi concluído em 2022, que terminou a comissão especial. Mas 2023, 24 e agora 25, a gente tem lutado muito para que esse projeto de lei seja aprovado. A gente precisa ter segurança jurídica, estabilidade, para se preocupar apenas com a qualidade e com a ampliação do número de vagas, né? Então, a gente tem, sim, na sociedade civil, gerado grandes debates em prol da aprovação. O movimento contrário que existe é aquela pequena parcela que nunca cumpriu a lei nesses 24 anos e quer aproveitar a lei que está sendo revista para formalizar esse descumprimento. E aí a gente luta contra também. Porque a aprendizagem não é só trabalho, a aprendizagem não é só uma obrigação. A aprendizagem é investimento, a aprendizagem é qualificação e é efetivação dos direitos que são garantidos para os nossos adolescentes. Muito bem. Falando aqui do Estatuto do Aprendiz, gente, eu tenho mais aqui ainda uma outra pergunta que é para a gente esgotar esse assunto, passar já para outro. Ele propõe incentivos fiscais para quem contrata aprendizes? Sim, sim. Fora os que já são estabelecidos em lei, como eu citei, do Fundo de Garantia, com a alíquota diferenciada, ele regulamenta a contratação de aprendizes pela administração pública e ele autoriza a criação, porque aí um projeto de lei não pode, tecnicamente falando, criar despesas para o Executivo. O Legislativo não cria despesas para o Executivo sem previsão orçamentária ainda.
né? Mas ele autoriza a criação de incentivos, de fomento, de qualquer forma onde o poder público, a administração pública direta, local, do município, possa, por exemplo, além de contratar aprendizes, falar que toda micro e pequena empresa que contratar um aprendiz vai ter um incentivo ali no custo dessa contratação de 50%. Como uma forma de ampliar vagas. Então, ele dá, é uma outra importante inovação, ele dá essa possibilidade de investimento direto, caso assim o governo municipal, estadual entendam, da criação de formas de fomento e de ampliação da aprendizagem. Antônio, desde a existência desse programa de aprendizagem profissional do jovem aprendiz, naturalmente algumas falhas devem existir. O que agora esse estatuto propõe como correção a algumas falhas e quais eram essas falhas que agora, com o estatuto, vocês estão visando corrigi-las? Por exemplo, hoje o cálculo da cota é de difícil compreensão, porque ele é de 5% a 15% do total de funcionários da empresa que demandam formação profissional. O que demanda formação profissional? O que é formação profissional? Eu tenho uma visão muito objetiva de que qualquer função, de qualquer papel, demanda formação profissional. Qualificação profissional já é uma outra coisa, já é um outro requisito que exige uma habilitação específica. Para você ser motorista, você tem que ter formação profissional. Agora, para você ser um advogado, você tem que ter qualificação, que é o certificado de graduação numa faculdade de Direito. Então, tem uma subjetividade que sempre causou ali uma falta de compreensão. Ah, essa função entra, essa função não entra. Está aliado ao conceito do CBO, né, do Código Brasileiro de Ocupação. Esse Código Brasileiro de Ocupação, ele carece de uma atualização. Muitas vezes eles querem atrelar o cumprimento da cota de uma política pública a esse conceito, então gera uma insegurança jurídica. O projeto de lei hoje não. Mantendo o número, nem para mais, nem para menos, ele fala que é 4% sobre o total de trabalhadores da empresa. Resolve esse problema de subjetividade. Ele traz da norma infralegal essa equipe mínima, que é composta por coordenador pedagógico, assistente social, psicólogo e um instrutor próprio. Hoje está num decreto ou está numa norma que pode ser facilmente alterada. Ele traz para o texto legal com forma de qualificar as entidades formadoras. Então, também se preocupa com a qualidade da formação, né? Ele traz essa forma de regulamentação da contratação pela administração pública, algo que não foi feito ao longo desses 24 anos, quase 25. Então, ele traz importantes instrumentos que resolvem. Ele traz, por exemplo, para o setor de serviço, terceirização de mão de obra. E aqui uma coisa importante para esse setor. Hoje, o principal contratante de uma empresa de asseio e conservação, né, que às vezes ela tem uma sede muito pequena, e a cota dela de contratação de aprendiz é alta, porque ela tem muitos empregados, só que eles estão espalhados por aí. E ela não consegue absorver localmente o número de aprendizes. Para eles, sempre existiu a possibilidade do cumprimento alternativo de cota, que é aquele onde a cota é da empresa de asseio e conservação, mas a TV Canção Nova, por exemplo, vira o estabelecimento concedente da experiência prática. Quer dizer, os aprendizes da minha empresa vão trabalhar na TV Canção Nova, você vai ceder o seu espaço para que ele faça a parte prática. E sempre foi muito criticado pelo setor de asseio e conservação, porque eles pagavam pelos aprendizes, mas ele ia trabalhar na TV Canção Nova. Agora, a lei traz uma solução para isso também. Quem é que gera a obrigatoriedade de cota para essa empresa de asseio e conservação? O contratante dos seus serviços. Então, esse contratante vai ter que prever no contrato administrativo que a cota de aprendizes geradas para a empresa de asseio e conservação vai ser cumprida e arcada com um custo no estabelecimento contratante. Então, você contratou 100 funcionários de asseio e conservação. Esses 5 aprendizes, esses 4 aprendizes com o texto da lei nova, vão estar lá no ambiente da contratante. Então, tendo e exercendo a atividade lá dentro,
sob as custas do contratante, vai prever. Então, vai ser o cumprimento da cota que gerou para você, mas automaticamente já incorporado através do contrato administrativo no ambiente da contratante. Hoje, ainda sem o estatuto, como é que está quantificada a questão da cota? Isto é, uma empresa de 5.000 funcionários, qual seria a cota dela? 5% no mínimo. 5%. No mínimo, com as exclusões legais. Tem coisa que não entra na base de cálculo. Então, cargo de confiança, gerência, superiores, que exigem formação superior. Tem alguns cargos que são excluídos da base de cálculo. Então, a base é sempre 5%? 5% no mínimo, 15% no máximo. E quais empresas estão isentas da cota? As micro e pequena empresa e o poder público. Que são consideradas micro por terem que quantidade de colaboradores? Na verdade, por uma questão de faturamento. É faturamento. É o faturamento, né? Que diz. E a MEI, o MEI, microempreendedor individual, microempresário individual, que é aquele que pode ter até um empregado, né? Então, tem essas exclusões que não são obrigadas, mas a micro e pequena empresa podem contratar. Elas não são obrigadas, mas podem. Tem algumas perguntas bem objetivas aqui. A aprendizagem pode ser considerada um instrumento de combate ao trabalho infantil? Sem dúvida nenhuma. O Ministério Público do Trabalho tem como seu principal aliado no combate e erradicação do trabalho infantil e as piores formas de trabalho a aprendizagem profissional. Outra pergunta objetiva. O que é o conceito de trabalho protegido? Trabalho protegido é aquele trabalho onde o aspecto pedagógico supera o produtivo. Então, existem condições diferenciadas que visam respeitar essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que é o acesso à escola, um horário reduzido, uma jornada acompanhada, né, para evitar ali o assédio moral, uma situação de exposição ou de desvirtuamento da aprendizagem. Você já mencionou aqui, mas eu quero só pedir uma distinção. Há uma determinada prioridade para aquele jovem que está em maior situação de vulnerabilidade para os casos de contratação? Para as entidades sem fins lucrativos que atuam na política da assistência social, há uma total prioridade. Não é exclusividade, mas um olhar voltado a quem mais necessita. Para a lei, existem alguns casos específicos onde esse também é o público prioritário. No cumprimento alternativo de cota, que é aquele exemplo que eu dei da cota ser minha e eles trabalharem na Canção Nova. Aí é público prioritário da assistência social. Você vai fazer o cumprimento alternativo de cota exclusivamente com esse público que vem através do encaminhamento da rede, do Sistema de Garantia de Direitos. Na contratação pela administração pública direta ou indireta, o PL 6461 de 2019 também garante a prioridade desse público. Então, o olhar no poder público, no cumprimento alternativo de cota e para a realidade das entidades sem fins lucrativos que atuam como formadoras, esse é o público-alvo dos programas de aprendizagem. E aqui vamos distinguir, né? O que se pode considerar vivência em vulnerabilidade social? E existe uma definição que fala que é aquele em situação de rua, em situação de acolhimento, aquele aluno da educação pública, aquele em cumprimento de medida socioeducativa, em liberdade assistida, em egresso de medida socioeducativa. Existe um rol que não é exaustivo, porque a vulnerabilidade aí, cabe uma observação, é de cada um. E não somos nós que apontamos qual é a vulnerabilidade que tem um grau maior ou um grau menor. Você vivencia o seu problema, então aquele problema para você é o mais importante, né? Por isso, a presença de uma equipe técnica de referência formada por psicóloga e por assistente social, para que esses profissionais juntos consigam identificar, através da escuta e do acolhimento, qual é a situação que aquele adolescente, aquele jovem especificamente vive. Você sabe que é tão forte tudo isso, é tão precioso também esse trabalho que é feito, porque a gente não pode jogar fora as pessoas, a gente não pode jogar fora esses jovens, esses adolescentes. Quando você falou aí em situação de rua, em situação de acolhimento, acolhimento são aqueles que não têm família, aqueles que são criados em ambientes com muitos outros ali sem família também, por motivos diversos. E que quando completam 18 anos, o sistema joga para a vida. O que fazer com esses adolescentes e esses jovens? Daí eu imagino também que é um comprometimento também social, mas muito humano,
daqueles que aderem ao programa, não é? Sem dúvida. É um desejo humano e que deve existir dentro de nós de querer ajudar também. Sem dúvida. Eu não tenho como não relacionar, eu fui aluno salesiano a vida toda e eu lembro muito de Dom Bosco, nesses momentos que a gente fala sobre os reflexos da aprendizagem, porque ele dizia, educai hoje nossas crianças e não será preciso punir os homens amanhã. Então é isso. O bloco avançou tanto, a conversa quando é boa, o bloco avança, né? A gente vai para o último bloco já na sequência. Eu quero falar sobre algumas experiências pessoais que você tem lá com a Guarda Mirim, em Guaratinguetá. 60 anos completando agora, tenho certeza que tem muita história para contar. Um intervalo bem rápido, a gente vai agora e volta já na sequência do programa. O tema é aprendizagem profissional que nós estamos tratando aqui nesta noite no programa Além da Notícia. Eu estou conversando com o Antônio Pazin, é um especialista do assunto. Antônio, a gente vai seguir aqui. Agora eu quero falar sobre experiências pessoais, inclusive você tem muita história para contar. Mas antes eu vou te pedir aqui um comentário sobre alguns títulos de reportagem, pode ser bem objetivo, que vi na mídia a respeito do Estatuto do Aprendiz, que está em tramitação aqui no Congresso Nacional. Olha só, aprendizagem profissional, uma ação afirmativa de inclusão social. Um breve comentário. Exatamente. A gente fala em garantia do direito à profissionalização, do direito à educação e a primeira forma de inclusão qualificada e protegida no mundo do trabalho. PL 6461, Estatuto do Aprendiz, tramitação e detalhes do projeto. Requerimento de urgência aprovado, aguardando agora a pauta no plenário da Câmara pelo presidente Hugo Motta para que seja votado e aprovado. Tem muito deputado agora nos assistindo, eles podem ajudar nisso, muito, né? Senador muito. Também, né? Sem dúvida nenhuma. Os líderes de partidos, Sim. Os líderes de bancada, que cada um leve para a reunião, para o colégio de líderes e peça para ter prioridade absoluta. Criança e adolescente na nossa Constituição tem prioridade absoluta. Estamos falando deles na aprendizagem, então... E olha, quem tem sempre aquelas bandeiras de trabalhar em prol da criança, em prol do adolescente, em prol do jovem, abraça também aqui agora o Estatuto do Aprendiz. Sem dúvida nenhuma. Contamos com o apoio de todos. Ministério Público do Trabalho apresenta parecer sobre o Estatuto do Aprendiz. Qual foi o parecer? Ele teve um parecer fazendo alguns apontamentos. O Ministério Público do Trabalho, a Procuradora do Trabalho, doutora Ana Maria Villarreal, participou ativamente da construção desse texto. Contribuiu bem? Muito, muito. É uma defensora incansável da aprendizagem. Hoje ela está na Bahia, não está mais aqui no DF, na Cor de Infância. Nós temos a doutora Luísa, que também é uma defensora da aprendizagem. Eu falei, é uma grande parceira, o Ministério Público do Trabalho é um grande parceiro, e tem inúmeras contribuições na construção do texto ali. Instituições educativas podem também contribuir? Sem dúvida nenhuma. Podem ser parceiros, inclusive, na contratação. Podem ser parceiros na formação, oferecerem recursos para que a gente dote de qualidade e tenha eficiência e eficácia na formação desses aprendizes. Quem mais poderia ser um bom parceiro, que você já de cara imagina? Bons parceiros na contratação. O poder público é o principal. O exemplo precisa vir dele, né? Das prefeituras, sim, do governo do Estado, dos órgãos da administração pública direta e indireta, não só do Executivo, mas do Legislativo e do Judiciário. O exemplo eu acho que tem que começar neles. Todos têm que ter programa de aprendizagem. Todos. A gente falou de alguns estados, mas tem muitos que ainda não o fazem. Então é importante. As instituições de ensino, as grandes instituições, as grandes empresas podem fomentar e muito, porque a gente não fala do cumprimento mínimo da cota, mas a gente pode cumprir mais do que a cota exige. Então a gente está falando aí de um número incalculável de vagas que poderiam transformar e impactar a nossa realidade hoje. Né? Muito bem. Bom, gente, o Antônio Pazin é gestor da Guarda Mirim de Guaratinguetá, em São Paulo, que está completando 60 anos. E eu soube que a Guarda Mirim é uma referência nacional em formação cidadã, profissional de adolescentes. O que vocês fazem lá que se destaca tanto? Eu acho que tem esse olhar humano. Né? A gente fala aqui de um especialista em aprendizagem, mas mais do que um especialista, eu sou um apaixonado. Eu agradeço sempre pela oportunidade de ter conseguido fazer esse casamento perfeito, do que a gente tem competência e habilidade para trabalhar, mas do que também se identifica. E ali na Guarda Mirim, eu já estou há mais tempo dentro dela do que fora, eu tenho a chance de conviver e de ver ali realidades se transformarem, de ter depoimentos de famílias
que agradecem ao trabalho da guarda, e aí é de toda a diretoria, de todo o conselho, de todas as pessoas que nos antecederam ao longo desses 60 anos, de todos os parceiros que viabilizam, porque a Guarda Mirim só existe ali, com a equipe técnica, com a entidade preocupada, com os adolescentes jovens e suas famílias que os incentivam a procurar a guarda, mas com os estabelecimentos que abrem a porta e tornam todo esse trabalho possível. E aí eu falo do poder público, da Prefeitura de Guaratinguetá, da Câmara de Vereadores, do Judiciário em Guaratinguetá, de todos que apoiam. A Guarda Mirim em Guaratinguetá é um patrimônio de toda a sociedade. Por isso que ela está completando 60 anos, 6 décadas de trabalho e de um atendimento voltado aos nossos jovens. No dia a dia, como é que vocês funcionam, né? Vocês têm ali uma estrutura própria, um lugar de acolhimento, de formação, como é que é? Sim, a gente tem uma sede, uma infraestrutura belíssima, né? Lá na Nova Guará, em Guaratinguetá. E hoje a gente desenvolve principalmente 3 projetos. O Crescer, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a Formação para o Mundo do Trabalho e os programas de socioaprendizagem. Atendemos hoje lá, atualmente, 350 adolescentes e jovens em mais de 40 empresas parceiras. Mas esse número também pode ser bem maior, né? A gente pode ter ali uma oportunidade. A gente tem uma demanda reprimida só em Guará de 800 a 1.000 adolescentes e jovens por ano. Porque a gente precisa de mais parceiros. Cada aprendiz contratado dá a chance a outros 2 no serviço de convivência e na formação para o mundo do trabalho. Então, quanto mais vagas a gente tiver de aprendizagem, que é o que mantém exclusivamente hoje o funcionamento da entidade, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, administrada por uma diretoria voluntária, é essa parceria com os estabelecimentos que contratam os aprendizes. Então, quanto mais aprendizes, mais jovens a gente consegue atender. Temos também uma filial no município de Cruzeiro, lá no Vale do Paraíba também, e estamos em fase de ampliação, de divulgação do trabalho, porque é só Guará e Cruzeiro que tem projetos iguais a esses. Então, prefeitos, a gente está em contato lá em Lorena, Aparecida, Cachoeira Paulista, o Breno, um prefeito novo, né? A gente precisa do apoio. Tivemos contato aí com a Câmara de Vereadores de Cachoeira Paulista para implementar essa política pública mesmo e a gente conseguir atender essa população que anseia e que precisa tanto desse olhar mais sensível e mais atento. Em Guará, vou falar que a satisfação dos nossos parceiros é de praticamente 100%. A gente não tem ali adolescentes e jovens que rescindem um contrato por uma avaliação de desempenho insuficiente ou por problemas que não são resolvidos. Não, pelo contrário, eles rescindem antecipadamente, muitas vezes, quando são efetivados, até mesmo antes do término do contrato de aprendizagem. Mas isso quer dizer também uma eficácia no trabalho de vocês, gestores, que estão formando aquele jovem, o acompanhamento das associações àquele jovem. Isso também é um trabalho de excelência que é feito quando se tem um resultado assim, não é? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Essa supervisão e essa avaliação do desempenho na parte prática, esse suporte jurídico, técnico, burocrático, administrativo que a Guarda Mirim dá ao seu parceiro, faz toda a diferença, além da formação e do acompanhamento do próprio aprendiz. A gente tem um profissional específico que acompanha desde o atendimento, quando ele chegou ali na Guarda Mirim querendo fazer parte, depois na formação para o mundo do trabalho, que é aquele projeto que antecede o encaminhamento quanto aprendiz, e depois na supervisão e na avaliação de desempenho. É o mesmo profissional que faz. Então, ele conhece o jovem, identifica junto com a equipe de assistente social a vulnerabilidade, o risco, depois ele participa da formação. Então, ele vai identificando ali a aptidão, o perfil, vai saber na hora de fazer o encaminhamento enquanto aprendiz, o casamento perfeito do parceiro com o perfil do aprendiz, para que esse desenvolvimento seja pleno. E depois ele supervisiona todo o desempenho para acompanhar efetivamente. Então, isso reflete nos números que a gente falou. Imediatamente, 63% ficam empregados naquele estabelecimento que entraram enquanto aprendizes, e num período de 6 meses, esse número salta para 70%. Fantástico. Eu quero saber como é que você entrou nessa causa. Você é jovem pra caramba, mas a gente vê já tão imbuído com tantas atribuições que foi eleito para elas. Como é que você entrou nessa causa?
Eu acho que foi por uma bênção de Deus, viu? Eu falo Desígnio, providência, né? foi Sim. providência, né? A chance de trabalhar lá. Mas eu comecei trabalhando na secretaria da Guarda Mirim. Eu tinha ainda nem 18 anos, virei um funcionário do setor de RH, e aí entrei na faculdade de Direito, fui estudando Direito e me apaixonando pelo terceiro setor, mais especificamente pela aprendizagem, que surgiu ali nos anos 2000, enquanto política pública. Então, eu me lembro de discutir muito com minha professora de Direito do Trabalho, né? Era a tese de doutorado dela, inclusive, me lembro bastante na época, e eu já trabalhava lá, então a gente falou muito, doutora Graziele, da Unisal, em Lorena, dos Salesianos de Lorena. Hoje ela é pró-reitora até dos Salesianos, vai um abraço aqui especial para ela aqui. A gente discutia a aprendizagem, e aí fiz o Direito e fui me aprofundando. A Guarda Mirim acabou se destacando nesse cenário, e aí foi para a federação é de 2004. Na federação eu fui diretor regional, e depois, pela excelência do trabalho da equipe da Guarda Mirim em Guará, a gente assumiu a superintendência, então por isso hoje como superintendente, e me apaixonei por esse caráter de política pública, e aí passei a fazer essa articulação no Congresso Nacional, junto aos ministérios, na construção ativa desse projeto de lei, na atuação com os parlamentares que têm identificação com a causa da criança, do adolescente, da profissionalização, da educação, e aí por aí vai, né? São 28 anos aí nessa luta, que não me cansa, não perco as forças, porque eu sei que acreditar realmente transforma a realidade. Então, vale a pena. Tem algum caso particular que te tocou? A gente tem muitos casos aí. Posso falar aqui do Thiago Matos. Atualmente, ele é árbitro de futebol da CBF, da Federação Paulista de Futebol, né? E eu me lembro dele, enquanto aprendiz, trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, lá. E um dia, eu não sei o que era o desconto que tinha no salário dele, e ele chegou chorando para mim, eu trabalhava na secretaria nessa época, que iam descontar, e ele estava fazendo um tratamento de pele, que ele precisava daquilo. Eu falei, fique tranquilo, Thiago, a gente conversa, a gente vai resolver, vamos lá ver o que foi. E uma história que marcou muito, porque eu vi esse menino crescer, eu vi ele progredir, ele foi professor de Educação Física da Guarda Mirim depois. Então, ele teve chance de voltar enquanto profissional que trabalhava na entidade que o acolheu, e formar família, e se dedicar ao esporte, e hoje chegar onde chegou, né? E ali a gente tem vários exemplos de professores que estão hoje, são professores da FATEC, da Faculdade de Tecnologia, são professores que começaram a sua primeira experiência ali aí tímido. Eu enxergo a cara deles enquanto criança e hoje enquanto homens, do quanto eles cresceram e evoluíram como pessoa, né? E de quanto eles são gratos, porque realmente essa experiência na Guarda Mirim Guaratinguetá transformou e faz parte da construção de todo o seu trajeto de vida. Então é muito gratificante, a gente fica falando e enxergando a cara deles aqui, né? É muito bom. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho que é feito. Agora eu tenho certeza que muita gente está interessada em conhecer mais e até em buscar informações para ver como contribuir, como estabelecer, por exemplo, esse programa em seus municípios. Tenho certeza que muita gente quer conhecer mais. Como é que faz para ter contato com você ou com o órgão adequado? O que se faz? Primeiro, eu quero agradecer aqui à TV Canção Nova, a você, Ronaldo, por essa abertura de espaço para a gente falar de algo tão importante, né, que dificilmente a gente vê aí nos meios de comunicação a chance de falar sobre aprendizagem profissional, a chance de falar sobre o PL 6461 que precisa ser votado e aprovado na Câmara dos Deputados. E tenho certeza que quem conhece a aprendizagem se apaixona como eu me apaixonei e vai querer apoiar, incentivar e fazer parte de alguma forma. Aqueles que tiverem interesse em Guaratinguetá, podem nos procurar através das redes sociais, dos telefones, a gente tem lá o 3125-6667, que é o WhatsApp também, de nossa página na internet, gmg.org.br, e em nível Brasil, a Febraeda, né? febraeda.org.br. Está aparecendo aí na sua tela. E também as redes sociais, Febraeda e Guarda Mirim GTA
no caso da Guarda Mirim, lá na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Que se expanda cada vez mais esse trabalho. Amém. E que o Estatuto do Aprendiz venha aí para estabelecer mais ainda a aprendizagem profissional e fazer um bem enorme, não é? Muito Amém. Obrigado. Muito obrigado, o prazer foi meu. E você de casa também, obrigado por estar conosco até agora. Multiplica, por favor, o programa de hoje, manda para outras pessoas, manda para os empresários que você conhece, os empregadores que você conhece, as pessoas de influência na sociedade que você conhece. Vai fazer um enorme bem, não é? A gente viu que é um tema que ele é mais do que apenas uma obrigação, uma legislação, não. Ele é um envolvimento de cada um de nós, é um compromisso de cada um de nós com a melhora, com a transformação do nosso país a partir de um olhar para as crianças, para os adolescentes e para a juventude que a gente quer ver dar certo amanhã, não é? Grande abraço, se Deus quiser nos encontraremos no próximo programa. Até lá.